Quinta-feira, dia 8 de janeiro, esse é o sinal de esperança da comunidade católica, a obra de amor. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar com as pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela Igreja, para que, amando a ti, amemos também todos os nossos irmãos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e a sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus olhou, achou a passagem que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. E todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Estas são para nós palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, ele apresenta o início da vida pública de Jesus. Jesus volta à Galiléia, já com a força do Espírito, e lá na sua cidade natal, na cidade de Nazaré, ele entra na sinagoga como ele fazia rotineiramente. E esse é o detalhe que chama a atenção. Jesus ele não rompe com o padrão na vida que ele mantinha quando ele assume a sua vida pública, Ele continua seguindo a sua vida, a vida religiosa, junto do seu povo, assume plenamente os compromissos, Então ele vai à sinagoga e isso para a gente é algo extraordinário, Talvez um alento para todos nós. Jesus começa a sua vida pública de maneira simples, fazendo aquilo que ele já fazia, indo aos mesmos lugares, pregando para as mesmas pessoas, só que agora de maneira diferente, de maneira não mais resguardando a imagem do Messias que vinha para salvar. Então ele mostra, hoje a promessa se cumpriu. Então, mais para a gente, o que chama a atenção no dia de hoje, talvez seja esse conselho de Jesus, que a gente, quando assuma essa missão de anunciar a Boa Nova, a gente não precisa deixar tudo aquilo que a gente já faz, a gente não precisa abandonar e virar um missionário em um país distante. A gente pode começar a fazer as coisas que a gente já faz rotineiramente de maneira diferente, de maneira a agora sim mostrar que Jesus é o centro da nossa vida. Então, para nós, o Evangelho de hoje nos ajuda a entender que assumir essa missão que Jesus nos deixa, de proclamá-lo, de anunciar a Boa Nova, como ele anunciou aos pobres, aqueles que precisam desse sinal de esperança, dessa certeza que Jesus já morreu por nós. Então nós temos que anunciar essa Boa Nova. E no Evangelho de hoje ele vai dizer, não precisa ser nada diferente daquilo que você já faz no dia a dia. Começa pela sua vida, começa pelos lugares onde você já vai, começa na tua igreja, começa no teu grupo e faz diferente, assume esse compromisso. Então, como Jesus se revela, usando o texto de Isaías, então ele fala assim, hoje a promessa se cumpriu. Então, outra palavra muito forte que ficou para a gente no dia de hoje é que hoje a promessa se cumpriu. Então ele quer dizer, quer mostrar para a gente que Deus age no presente, não é uma promessa para um tempo futuro. Ele diz assim, hoje se cumpriu.
Então, que a gente tenha essa certeza que as bem-aventuranças, né, são para hoje, né? As pessoas estão precisando conhecê-las, né, para hoje, né, para o dia de hoje. Então, que a gente assuma essa missão, né, de anunciar Jesus, de anunciar a boa nova, né, porque tem gente precisando, né, dessa boa notícia no dia de hoje, né? Então, se você está com medo de começar, se você está com medo de retomar, né, porque eu não sei como vai ser, é no seu caminhar no dia de hoje, né? Caminhe hoje de maneira diferente, caminhe hoje, né, procurando anunciar a boa nova de Cristo e verdadeiramente anunciar, né? Às vezes a gente fica muito apegado àquela palavra, assim, não, né, use palavras se for preciso, né? Mas talvez a gente precise, né, também usar as palavras nesse começo, né? Talvez a nossa vida ainda não seja exemplar a ponto da gente não precisar usar as palavras, né? Então, se a sua for, que bom, né? Mas a minha talvez ainda não seja, então eu preciso usar palavras, né? E às vezes eu fico meio, não, né? Eu me poupo, né, de fazer esse anúncio de maneira clara, direta, onde eu estou hoje, né? Então, que o desafio, né, do Evangelho no dia de hoje para a gente seja essa, né? Se a sua vida ainda não está exemplar, para que você não precise usar palavras, use as palavras, né? Anuncie Jesus, anuncie as boas novas, porque tem gente precisando conhecer as maravilhas, né, desse Deus que nos salvou, né? E tem, né, coisas reservadas para nós aqui na Terra ainda, né? Não só lá no céu. Então, que a gente possa verdadeiramente acreditar que as boas novas são para hoje, né? E que a gente precisa começar, e não precisa começar com algo grandioso, né? Comece, né, na sua casa, comece no seu trabalho, comece na sua comunidade, e que a gente assim, né, possa, né, proclamar e verdadeiramente espalhar, né, que Jesus já nos salvou e que tem vida nova para todos nós. Pela intercessão de São Padre Pio, pedimos o desejo de cumprir o exemplo dele, colocando-nos, Senhor, em tuas mãos sem reservas, que assim como ele possamos compreender que somente tu és força, luz, caminho, verdade e vida, e que sem ti perdemos o fervor. Por isso, todos os dias de nossa vida pedimos, fica conosco, Senhor. Ó Espírito Santo, inflama em nosso coração o ardor missionário, para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Pedimos também, fortalece o nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria, e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Tenha um bom dia.